Quarta-feira, 20 de março de 2019, Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir que para Bolsonaro, encontro com Trump abre novas frentes de cooperação e mais. Vídeos de desafio na internet preocupam pais e especialistas. Alta comissária da ONU critica as sanções americanas em meio à crise econômica na Venezuela. Na audiência geral, o Papa diz que a certeza do fiel é que Deus sempre está conosco. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump se reuniram hoje na Casa Branca, em Washington. O encontro fez parte da agenda da visita oficial de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, que terminou ontem. O clima de descontração e amizade entre os dois presidentes pôde ser percebido na troca das camisas das duas seleções de futebol e nas declarações à imprensa. Tanto Trump quanto Bolsonaro ressaltaram o que chamam de um novo momento nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Da parte americana, Trump disse que há um esforço para melhorar a emissão de vistos para brasileiros e anunciou o apoio para que o Brasil seja membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne 36 países. Além disso, o presidente americano falou sobre a possibilidade de o Brasil integrar também a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que reúne 29 países da Europa e América do Norte para atuação conjunta de defesa militar. As I told President Bolsonaro, como eu disse, presidente Bolsonaro, tenho a intenção de designar o Brasil como o principal aliado fora da OTAN e, possivelmente, nós estamos pensando nisso, talvez um aliado dentro da OTAN. Tenho conversado com várias pessoas sobre o Brasil ser um membro da OTAN, o que vai melhorar a cooperação e segurança entre os nossos países. Nossas nações já trabalham juntas para proteger nossos povos do terrorismo, do crime transnacional, do tráfico de drogas e armas, e também do tráfico de pessoas, que está agora na vanguarda do crime, disse Trump. Já o presidente Jair Bolsonaro ressaltou que seu encontro reservado de 20 minutos com o presidente americano, seguido de uma reunião ampliada com os assessores dos dois, serviu para avançar em diversas questões que vinham sendo reprimidas por um sentimento anti-americano de governos brasileiros anteriores. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Na coletiva de imprensa concedida pelos dois presidentes, a pergunta mais ansiosa feita pelos jornalistas foi com relação à possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. Para Trump, todas as opções estão na mesa, mas o assunto precisa ser melhor discutido. Já o presidente Jair Bolsonaro aposta mais em uma saída diplomática e considera a atuação militar direta uma questão estratégica que requer sigilo. Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Há pouco permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. Acompanhar o que as crianças assistem na internet é a melhor forma de evitar que elas acessem conteúdos impróprios, como o da boneca Momo, que sugere desafios perigosos. Uma criança assiste um vídeo infantil pela internet e de repente aparece uma figura assustadora que interrompe o filme e começa a dar ordens. A espécie de assombração virtual, conhecida como boneca Momo, faz ameaças, cria desafios e induz as crianças a se automutilarem.
A figura é uma boneca japonesa que foi exibida em uma galeria de artes em Tóquio em 2016. Como e quem utilizou o objeto para produzir os vídeos ameaçadores ainda é um mistério, mas na internet tudo acaba se espalhando rapidamente. A intenção é que o volume de dados produzido seja um volume esclarecedor acerca do que é o desafio Momo na internet. Se é uma farsa, se ele não entra dentro de vídeos no YouTube Kids, por exemplo, que isso seja produzido. O professor de marketing digital diz que a melhor forma de proteger as crianças é acompanhar de perto o que elas assistem na internet. Conversa e educação são as melhores formas para evitar possíveis danos provocados por desafios como o da boneca Momo. Muitas das vezes, aquela internet, aquele vídeo, aquele audiovisual, ele começa com um vídeo, por exemplo, bastante infantil, mas os pais não sabem qual é o próximo vídeo que segue após aquele primeiro que ele acessou. Então, há muitas pessoas com intenções maldosas em ambiente digital. Então, elas podem indexar com palavras-chave relacionadas às crianças, mas o conteúdo próximo não tem a ver com um conteúdo infantil. E o Prêmio Templeton, que recompensa cada ano uma personalidade que explora a dimensão espiritual da vida, foi concebido ontem ao físico teórico brasileiro Marcelo Gleiser, que se esforça para demonstrar que ciência e religião não são inimigas. O físico teórico brasileiro Marcelo Gleiser recebeu nesta terça-feira o Prêmio Templeton. O reconhecimento é concedido anualmente a uma personalidade que explora a dimensão espiritual da vida. O professor de Física e Astronomia especializado em cosmologia nasceu no Rio de Janeiro. Aos 60 anos, mora nos Estados Unidos desde 1986 e é agnóstico, não acredita em Deus. Ciência para mim é uma busca espiritual, porque como você faz as grandes perguntas sobre o mundo e sobre a natureza e sobre o lugar da humanidade no universo, você está fazendo perguntas que antecedem ciências, que são realmente parte da religião mais antiga que conhecemos. O prêmio de quase $1,5 milhão, 50% a mais que o Nobel, já foi recebido desde 1973 por Desmond Tutu, Dalai Lama, entre outros. Com 5 livros e centenas de artigos, Gleiser explica de que maneira ciência e religião estão direcionadas para responder perguntas muito similares sobre a origem do universo e da vida. Perguntado sobre os que acreditam que a Terra foi criada em 7 dias, respondeu que muitos consideram a ciência como inimigo e afirmou que a ciência não mata Deus. Também lamentou que novos ateus tenham ampliado a distância com a religião. Para Gleiser, mais do que a crença em Deus, a religião oferece um senso de identidade e comunidade. E a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou preocupação com a crise econômica na Venezuela, um dia após o presidente americano Donald Trump alertar para a possibilidade do aumento de sanções a Caracas. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, aumentou suas críticas às sanções dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela, um dia depois que o presidente americano Donald Trump alertou que poderia impor medidas ainda mais rigorosas. Estou preocupada que as recentes sanções às transferências financeiras relacionadas à venda de petróleo venezuelano dentro dos Estados Unidos possam contribuir para agravar a crise econômica. Bachelet também criticou o presidente venezuelano Nicolás Maduro e suas forças armadas, acusando-os de violenta repressão aos dissidentes e manifestantes. No contexto do último surto de protestos contra o governo em todo o país nos primeiros 2 meses deste ano, meu escritório documentou numerosas violações de direitos humanos e abusos por forças de segurança e grupos armados pró-governo, incluindo excessivo uso de força, tortura, maus tratos, ameaças e intimidações. Uma equipe do Escritório de Direitos Humanos da ONU está atualmente na Venezuela para avaliar a crise. Segundo grupos da sociedade civil, médicos estão sendo pressionados pelo governo de Maduro por alertar a ONU sobre a falta de remédios e equipamentos hospitalares. Quase 3 milhões de pessoas fugiram da Venezuela desde 2015. A cada dia, cerca de 5 mil deixam o país em meio a uma grave crise política e econômica. Bom, e no próximo bloco você vai conferir que o novo presidente do Cazaquistão propõe mudança do nome da capital. Voltamos já.
Imaculada Notícias está de volta e o novo presidente do Cazaquistão, Tokayev, propôs que a capital do país, Astana, seja rebatizada em homenagem ao seu antecessor, Nursultan Nazarbayev, que renunciou depois de passar 30 anos no poder. O novo presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, prestou juramento diante do parlamento. Até então, presidente do Senado, deve permanecer no cargo até a próxima eleição presidencial, prevista para abril de 2020. Em seu primeiro discurso, Tokayev propôs a mudança de nome da capital Astana para Nur-Sultan, em homenagem a seu antecessor, Nursultan Nazarbayev. Astana, com 800 mil habitantes, surgiu em sua versão moderna pela vontade de Nazarbayev. O ex-presidente decidiu em 1997 que a localidade seria a capital do país, no lugar de Almaty. Nazarbayev, de 78 anos, renunciou na terça-feira. Ele governou o país desde 1989, quando foi designado primeiro secretário do Partido Comunista, e o país ainda era uma república da União Soviética. Mas continuará com um importante poder político, graças a uma posição vitalícia no Conselho de Segurança. À frente do Conselho, Nazarbayev supervisionará as forças de segurança e vai manter de fato o poder sobre o sucessor. Também permanecerá como presidente do partido Nur-Otan. E o Papa Francisco rejeitou a renúncia do cardeal francês Philippe Barbarin, e o pontífice citou a presunção de inocência, apesar de Barbarin ter sido condenado a 6 meses de prisão por não denunciar crimes sexuais. O Papa Francisco rejeitou a renúncia do cardeal francês Philippe Barbarin, condenado por não denunciar os crimes sexuais de um padre. A informação foi divulgada em um comunicado nesta terça-feira. Barbarin afirmou que colocou sua missão nas mãos do pontífice, mas ele não aceitou a renúncia, invocando a presunção de inocência. Considerado o mais alto dignatário da Igreja Católica na França, Barbarin continuará assim como arcebispo de Lyon, enquanto espera o julgamento de apelação. Mas ele anunciou que deixará os assuntos da diocese para o atual vigário-geral, por sugestão do Papa, e porque a Igreja de Lyon está sofrendo. O cardeal foi condenado em 7 de março a 6 meses de prisão com suspensão condicional da pena por ter mantido silêncio sobre os ataques pedófilos cometidos pelo padre Bernard Peinat nas décadas de 80 e 90. Barbarin teria sido informado do caso por uma vítima em 2014. O cardeal insistiu que nunca procurou esconder ou acobertar os fatos. E na catequese da audiência geral de hoje, quarta-feira, o Papa Francisco deu prosseguimento à série sobre o Pai Nosso, falando desta vez da terceira invocação, seja feita a vossa vontade, e rezou com os fiéis na praça. Per un credente questa più che una speranza è una certezza. Dio è con me. Così è il Signore, così ci ama, così ci vuole bene. Ma io ho voglia di invitarvi ora, adesso, tutti insieme, pregare il Padre Nostro. E coloro di voi che non sanno l'italiano lo preghino nella stessa lingua propria. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amém. Grazie. O Imaculada Notícias fica por aqui. Eu te espero amanhã, 5h30. Um bom início de noite para você e salve Maria Imaculada.